Boa tarde, meus brunetes queridos! Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje vamos falar de uma história biológica, parte 4.2, onde eu vou falar sobre a minha experiência maluca, digamos assim, entre aspas, com a licenciatura no modo presencial pós-pandemia. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, se você acompanhou assistiu a parte 4.1, né? Lá eu falo que eu tava muito, assim, quando eu entrei pela licenciatura, né? Principalmente na época da pandemia, eu tava com a cabeça muito louca. Louca não, muito confusa, vamos falar assim. Porque eu sinceramente, não é que eu não me via, eu não me vejo como professora. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Tanto que eu falo que se assim, a Bruna de 3 anos atrás, da época da pandemia, se encontrasse com a Bruna de hoje, ela ia falar: minha filha, você é louca de falar um trem desse. Mas vocês vão entender por quê. Quando começou abril, né, abril do ano passado, de 2022, voltaram as aulas presenciais, eles decidiram. O que eu fiz? Eu decidi colocar no meu quadro de horários somente as disciplinas de licenciatura. Gente, foi assim, se não foi foi uma das maiores loucuras que eu fiz. Então eu fiz, porque, né, como eu falei na parte passada, na parte anterior, eu como é que eu posso dizer? Eu dispensei não, eu eliminei a licenciatura da minha mente, né, enquanto eu estava no modo remoto, a partir do momento que eu não passei em antropologia e educação no terceiro semestre. Mas aí o que a Bruninha aqui pensa, né? Então, o que eu vou fazer nesse período? Para ver se a minha mente consegue mudar, eu vou fazer um período só licenciatura. Pra vocês terem ideia, eu refiz antropologia e educação. Quais outras? Não, ó. Na segunda-feira eu tinha metodologia do ensino de ciências biológicas 2, que é do quinto período. Na terça era aula, né, reunião de estágio, mas a gente quase não precisava ir nessas reuniões. A gente foi chamado para ir, a professora, né, orientadora, chamou a gente acho que umas 3 vezes pra gente ir nas reuniões. Porque o estágio é prática, né, gente? Eu vou fazer um vídeo só sobre a questão do estágio. Aguardem né, aguardem e verão. Então, segunda metodologia do ensino de ciências biológicas 2, que era do quinto. O estágio, que era na terça-feira. Estágio 1, que é do quarto período. Na quarta-feira era psicologia da educação. Psicologia? Que era do quarto período. Na quinta, antropologia, que eu refiz, né? Era o terceiro. E na sexta-feira... não. De biologia eu não tive aula na sexta. E no sábado eu tinha Sociedade de Educação e Tecnologias 1. Além disso, nesse período,
período eu fiz o que eles chamam lá na faculdade de disciplinas eletivas, que é você pegar uma disciplina que não faz parte da sua grade curricular e fazer ela. Então, por exemplo, né, claro, você tem que ser aprovado para aprovar o coordenador do curso, né? Tem que aprovar a sua participação naquela, sua inscrição naquela disciplina. E eu fiz danças da educação física. Então, por exemplo, se você for da pedagogia, você tem que pegar uma disciplina de matemática, por exemplo. E se você for de história, você pega uma disciplina de letras. Assim, entendeu? A questão das disciplinas eletivas. Foi um período, assim, bem maluco, sabe? Porque, assim, eu não achei que eu fosse me dar tão bem, entre aspas, como eu fui. Por quê? Foram 6 disciplinas, né? Das 6, eu passei em 4. Passei em antropologia, graças a Deus. Passei em antropologia, psicologia, estágio e na dança. A dança foi minha maior nota até hoje, fora da biologia e excluindo os estágios, né? Foi 93, eu acho. Não lembro se 93 ou 95, um negócio assim. E eu não consegui aprovação em metodologia do ensino, ciências biológicas 2, porque assim, o pessoal da turma, sinceramente, assim, tinha uns que eram bem chatinhos, assim, sabe? Mas ser irregular é isso, né, gente? Você tem que conviver com várias pessoas assim, mas quando a pessoa não te aceita na turma, é complicado, né? Então, metodologia do ensino, ciências biológicas 2, eu tinha uns problemas, né? Porque eu não conseguia, vamos falar assim, me adaptar direito ao conteúdo da disciplina, o que a professora estava passando, os trabalhos, as atividades que a gente tinha que fazer. E em Sociedade de Educação e Tecnologias 2, que era Tecnologias 1, que era no sábado, eu também reprovei, mas aí reprovada, gente, por falta. Por quê? A aula era sábado. Tinha dia que eu chegava lá na faculdade, a aula vai de 7h30 até 9h10. Tinha dia que eu chegava lá na faculdade 8h30. Assim, então a professora já tinha, muitas vezes, feito a chamada e por isso eu fui reprovada. Até rimou. Beleza, fechamos o sexto período. Entra o sétimo período passado, né, 2022.2. Eu fiz uma disciplina do terceiro, que era a microbiologia, aquela que lá no modo remoto eu fiz ela 2 vezes e não consegui passar. Eu refiz microbiologia pela segunda vez. E mais. Aí foi uma do terceiro e 4 não, uma do terceiro, uma do quinto e 3 do sexto. Né, no terceiro eu fiz a microbiologia. Do quinto eu fiz o estágio 2, porque, né, eu consegui aprovação no estágio 1, então bora para o estágio 2. E do sexto eu fiz geologia, biologia molecular, aquela mesma que eu também fui reprovada 2 vezes, uma lá no primeiro período e a outra lá no período anterior, né, no quinto semestre. Biologia molecular e zoologia de cordados 2, que era a única das zoologias que faltava para eu fechar geral. Assim, começou assim, de um modo muito divertido. A palavra certa acho que é essa, diversão. Diversão no sentido de que eu, como já falei várias vezes aqui, sou uma garota de bacharelado.
Eu sou uma aluna de bacharelado, apesar de estar fazendo um curso de licenciatura, né, da área da licenciatura, mas meu coração bate pelo bacharelado. E tinha aula em laboratório. Então, por exemplo, era nas terças-feiras de 7h30 até 9h30, até 9h10, as aulas de microbiologia. E era assim, gente, pensa numa aula apaixonante. Nossa, gente, eu apaixonei com essa disciplina. O primeiro vídeo passando matéria limpo que eu fiz aqui no canal foi passando as anotações de microbiologia que eu fiz no modo remoto a limpo para o caderno novo, né? Vou deixar o link aqui no card, quem não viu, veja. Porque o caderno antigo acabou, né? Então, e eu gosto de ter tudo organizadinho. Então era top. Geologia também, de vez em quando a gente ia para o laboratório. Biologia molecular... Não, biologia molecular não. Então, assim, foi muito... Foi incrível. Foi um período simplesmente incrível. E você se lembra que eu falei no vídeo anterior, vídeo passado, que o segundo período, o segundo semestre, foi o primeiro que eu passei em todas as disciplinas, foi o único do modo remoto. Porque no presencial, quando voltou a presencial o sétimo semestre, período passado, eu consegui aprovação em tudo, gente. Simplesmente. Passei em microbiologia com 60, passei cravadinho, 60. Quase tomei bomba de novo, mas consegui. Passei em geologia com acho que 70 e sei lá quantos. Em zoologia de cordados 2, eu acho que eu fiquei com quase 70, não lembro assim direito. Que mais? Biomol também foi 60 e alguma coisa, eu acho. E o estágio, né? Estágio aprovado com 100. E, gente, qual que é a outra? Biomol, biologia, cordados. Eu fui aprovada, gente, em tudo, em todas as disciplinas. Isso. Todas as disciplinas. Então, tipo assim, pra mim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu falei, gente, olha, sinceramente, vamos que vamos. Aí, e faltou eu falar, né? Meu sexto semestre, que foi o do retorno das presenciais, né? Ele foi de abril até acho que a primeira semana de agosto, não lembro assim. Primeira ou segunda semana. E aí entramos de férias, né? Recesso, vamos falar assim. E em 2000 e o sétimo período foi acho que, não lembro se segunda ou terceira semana de setembro, mais ou menos isso, até fevereiro. Acho que a segunda semana de fevereiro, terceira semana, um negócio assim. Aí beleza, entramos de férias de novo. Com as férias de final de ano normais, dezembro e janeiro, férias. Aí entra o meu período atual, né? Eu tô no 8º semestre. Nesse período eu tô fazendo 5 disciplinas. Não. 5? Fazer 5 disciplinas. Estágio, né? O estágio 3, que é do 6º período. Aí do 5º, eu tô refazendo Metodologia do Ensino 2 e Sociedade de Educação e Tecnologias 1, aquelas que eu reprovei no meu 6º semestre, né, quando voltaram as presenciais. E além disso, estou fazendo o 6º, né, além do estágio,
fazendo genética 2 e genética 2 e, gente, fugiu o nome da disciplina aqui. História da educação. Lembrei. Gente, é sério. Eu tô, principalmente com metodologia do ensino e com sociedade, como eu já fiz uma vez, né, mas reprovei, então eu tenho que fazer de novo. Eu tô com a mente muito mais aberta. Assim, é aquilo que eu falei, com a questão do estágio, né? Também, se a Bruna de 2020 conhecesse a Bruna de hoje, ela diria que eu tô louca. Mas eu vou explicar isso, né? Como eu já falei antes, eu vou explicar isso no vídeo que eu vou fazer contando só sobre os estágios, ok? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. O período vai agora, né? Hoje a gente entrou em junho. O período vai até agosto ainda. Então ainda tem muita água para rolar nesse rio. Eu não vou contar sobre... No final do período, talvez eu conte como que foram as minhas experiências, né? Como que foi a minha experiência geral, né? Em todas as disciplinas. Ok, galerinha? Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Você já sabe, se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não foi inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho, compartilha com seus amigos, deixe os comentários e beijos da Bru!